Então, Ai, professor que bom. Vitor, então a gravação fica aí pelo amigo, tá? E mais uma vez agradeço a todos aí a presença, né? A Cássila e a Anaíse que estão representando aí o SESMIT da nossa companhia, da nossa regional, né? Aí os participantes que estão aí conosco, o professor Daniel, a professora Érica, a Gil, o Matheus, né? E principalmente aí o professor Vitor Ferreira Boico, que está nos concedendo esse momento aí de trazer um pouco mais de conhecimento e com certeza que agrega para todos nós aí nesse momento que estamos passando, tá bom? Boa palestra a todos nós. Muito obrigado, Amaro. Gostaria de agradecer o convite que eu recebi da CIPA. Sempre que necessário, podem contar comigo. Sempre vou estar à disposição para ajudar. Também gostaria de agradecer aos colegas os colegas lá da unidade Anguera Belenzinho, aos convidados também pela participação, e queria também lembrar que a participação de vocês durante a palestra, ela é de extrema importância, né? Vocês falarem para mim, como para gerar um debate de como que está sendo a alimentação de vocês também, ou utilizando exemplos que nós sabemos que às vezes a gente olha, observa, ou mesmo faz, né? Então, esse é importante para o enriquecimento da nossa palestra, essa participação. Então, sempre eu vou estar estimulando a participação de vocês e não se sintam acuados ou de qualquer maneira acuados para participar. Participem quanto vocês acharem necessários, ok? Então, o nome da nossa palestra de hoje é Cuidados com a Alimentação em Tempos de Isolamento Social. Eu estava comentando, né, aqui com os colegas, um pouco antes do início da palestra, que na nutrição, existem vários e vários, vamos dizer assim, né, dogmas na verdade, tem uma rede de informação muito grande no campo da nutrição, né? E sempre tem uma bebida milagrosa, um chá que ajuda, enfim. Mas, né, o intuito dessa palestra é justamente falar de itens, né, de informações que sejam pertinentes ao momento e que, de uma maneira ou outra, vocês já entrarem em contato com essas informações, seja nas redes sociais, seja no site da internet. Então, é importante a gente tentar passar uma informação de qualidade, né, às vezes desmistificando alguma fake news. Então, eu vou abordar vários temas, desde ansiedade até quais são os melhores alimentos para melhorar a imunidade. Então, eu peço que vocês participem para a gente conseguir gerar um debate bem legal aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, pessoal, o que está acontecendo em tempos de isolamento social, né? Tem aumentado muito o índice das pessoas com transtornos relacionados à ansiedade, né? E isso é muito normal acontecer nesse momento, que às vezes nós estamos privados de praticar o esporte que nós mais gostamos, estamos privados de fazer várias atividades, né, que às vezes nos faziam bem, por exemplo, ir ao cinema, enfim, né? E como nós estamos privados de certas atividades, essas atividades, e isso vai criando uma certa ansiedade, né? Até o próprio esgotamento, né? Esgotamento físico também, né? O esgotamento, às vezes, mental das pessoas, não ver outras pessoas para conversar, não ver aquele amigo, né? Que você tanto gosta, enfim. Essa ansiedade que é potencializada em tempos de isolamento social, ela acaba levando que indiretamente, né, a um excesso de consumo de alimentos, né? Só que não é qualquer alimento que nós consumimos nesse período de isolamento social ou em período antes de uma prova, por exemplo, né, que estamos mais ansiosos. Nós consumimos geralmente alimentos de base de gordura, né? Ou açúcar, né? Geralmente o açúcar. Eu digo que 70% vai no açúcar. Por que vão no açúcar? Porque o açúcar e a gordura, né? Quando você se alimenta desse tipo de
quando você consome esse tipo de alimento, ele acaba liberando alguns hormônios. O nosso cérebro recebe os receptores que você consumiu esses alimentos, e esses alimentos liberam, e o nosso cérebro acaba liberando alguns hormônios, né, como endorfina e serotonina, que são os hormônios relacionados ao bem-estar. Então, assim, quando você come o açúcar, né, eu estou ansioso aqui, eu vou ter uma prova amanhã, e estou em isolamento social, isso potencializa minha ansiedade, e eu consumo mais açúcar. Então, esse açúcar vai liberar hormônios do bem-estar, só que você vai se sentir bem durante pouco tempo, né? Então, esse bem-estar proporcionado por alimento, ele é muito perigoso, né? Porque ele dá o bem-estar, né? Ah, eu tô super nervoso, vou lá tomar uma taça de sorvete. Em casa eu já até falei pro meu pai parar de comprar sorvete, porque né, é difícil, né? A gente sempre tem esses momentos de ansiedade. Então, a gente vai no doce, né? E o sorvete é uma boa opção, porque é o doce, né? E o açúcar é uma boa opção para liberação de endorfina e serotonina, mas uma má opção para a saúde se consumir em excesso. Então, assim, nós procuramos alimentos ricos em gordura e açúcar. Só que depois que consumimos esse alimento acaba trazendo um sentimento de culpa para a gente, né? Então a gente se sente culpado. Poxa, eu comi dois potes de sorvete, não havia necessidade de eu comer tudo isso, né? Então aqui já vai a primeira dica que eu dou para vocês. Não, nunca se sintam culpados após o consumo de algum tipo de alimento que não seja aquele mais indicado para os padrões relacionados à nutrição. Sempre que você consumir algo que você saiu um pouco da curva, ali tomou três taças de sorvete, por exemplo, você não vai se sentir culpado. Você vai aprender com aquele escorregão e falar assim, olha, não vou fazer mais isso, porque se eu continuar repetindo esse padrão de alimentação, futuramente, né, eu vou ter modificações no meu corpo, vou ter modificações na minha saúde, não vai me fazer bem. O que acontece geralmente com as pessoas é que ao consumir o açúcar ou a gordura devido à ansiedade, essas pessoas elas acabam entrando num ciclo vicioso, elas ficam mais ansiosas e acabam consumindo mais, e no outro dia retorna tudo isso. Então, assim, coisas que nós temos que nos atentar. E se erramos uma vez, não vamos voltar a errar, né? Não vamos voltar a consumir alimentos inadequados em excesso, que são os alimentos ricos em açúcar e gordura. Então, nós sabemos que esses alimentos, eles dão uma sensação de prazer para a gente, né? Não é à toa que nós os consumimos. Mas vale salientar também que alguns padrões alimentares saudáveis, né? Eles estão muito relacionados à autoestima. Então, quando você se alimenta de uma maneira adequada, né? Eu vou até comentar até o final da palestra aqui com vocês sobre qual que é a maneira adequada da gente se alimentar no tempo de isolamento social. A gente sente que todo o nosso corpo fica mais saudável, fica melhor e a gente tem uma melhor autoestima. Então, assim, temos menos picos de ansiedade também, e estudos científicos já comprovam que os padrões alimentares saudáveis estão ligados à redução do risco da prevalência da depressão. Tá? Então, isso são inúmeros estudos científicos, eu coloquei como fonte apenas um aqui, né, que está falando da dieta mediterrânea, que também é muito interessante, mas é bem já descrito na literatura que é uma alimentação saudável, ela leva a uma vida com uma melhor autoestima, uma menor prevalência da depressão e uma vida, assim, consequentemente, mais de acordo com os padrões ideais, né? Então, assim, temos que saber lidar com o nosso alimento, né? Ele tem que ser o nosso aliado, ele não pode ser um problema nosso. E para o alimento ser o nosso aliado, nós temos que fazer boas escolhas, né? Essas boas escolhas não exclui, por exemplo, você tomar o sorvete, comer o chocolate, que em momentos de ansiedade, né? Nesses momentos temos que consumir alguma coisa que vai nos fazer bem. Só que, por exemplo, podemos consumir de várias maneiras. Vocês concordam comigo? Quem nunca aqui estava um pouco ansioso e foi lá e comeu uma barra de chocolate inteira? Alguém aqui já Às passou por... vezes, às vezes Oi? não é nem ansiedade, às vezes é tédio, né? Boa. É,
Às vezes, sei lá, Vitor, já que você quer a nossa participação, então fala comigo. O que é essa coisa que a gente está sentado no sofá e parece que tem um bicho comichão fazendo a gente abrir a gaveta do armário e pegar uma coisa para comer? Exatamente, mas o que acontece, né? Quando esses alimentos, né, eles dão uma sensação de prazer pra gente, e geralmente quando estamos no sofá, tô pensando com uma televisão ligada, né? Ou no celular, enfim. Quando estamos nesse momento, o nosso cérebro, ele acaba não percebendo que estamos consumindo os alimentos, né? Por vários motivos. Um deles é a pouca mastigação nesse momento. Quando comemos na frente da televisão, essa é uma dica que eu acho que toda mãe aqui já deu pra gente, né? Filho, sai da frente da televisão, né? Ou mãe, pai, enfim. Por quê? Porque quando você está comendo na frente da televisão ou distraído, no momento que você está no sofá, um momento relaxado, por exemplo, você acaba não percebe, seu cérebro não percebe a quantidade de alimento que você está ingerindo. Ele está sendo distraído por outro motivo, seja celular, seja televisão. E você não está mastigando aquele alimento, né? Quando a gente mastiga, quanto mais mastiga o alimento, menos a gente come. Por quê? Quanto mais a gente mastiga, mais é liberado, maior é a quantidade dos hormônios relacionados à saciedade são liberados. Então, assim, acaba virando em outra bola de neve, né? Estamos na frente da televisão, estamos distraídos, comemos devido à ansiedade, só que comemos distraídos. Então, a gente acaba consumindo um pouquinho a mais do que aquilo que a gente consome, né? E tem tudo isso, né? Esse estresse psicológico que a gente está vivendo, né? Algumas pessoas conseguem lidar com esse estresse de uma maneira mais simples, e outra, a válvula de escape, né? Vai ser o alimento, sim. O alimento sempre é uma válvula de escape, porque ele proporciona o prazer, né? Em um curto espaço de tempo ali. O que eu acho que é uma boa dica, né? Até uma técnica de uma área da nutrição que chama nutrição comportamental, que é quando você, por exemplo, pega o chocolate, você já porciona ele, né? Você porciona o chocolate, tem uma barra de chocolate lá, vou porcionar ela em quatro, porque senão eu vou sentar e vou comer ela inteira. Então eu porciono em quatro, eu embalo ela de uma maneira adequada, e toda vez que eu vou me sentar no momento que eu estou descansando, tô naquele descanso de tela, né? Ou tô num momento que eu tô ali descansando, eu vou pegar um pedacinho daquela barra e já vou pôr como regra, eu só vou comer um pedacinho. Essa é uma dica. Agora, o porquê a gente consome mais quando está no sofá ou está no momento distraído, às vezes conversando com alguém também, é porque o nosso cérebro ele não consegue prestar atenção na alimentação. Isso é muito importante para as crianças também, porque as crianças de hoje em dia, elas estão conectadas seja no celular, seja na televisão, enfim, full time, né, o tempo todo. E é importante para a gente trazer essa criança para o momento da alimentação, senão ela vai crescer com esses hábitos, né, e vira outra bola de neve. Então, assim, é importante na hora da alimentação, lógico que você falou o momento de um lanche, né? Na hora da alimentação, a gente pensar em mastigar corretamente, pelo menos umas 20 vezes, comer com consciência, olhar aquele alimento que nós estamos comendo, né? Saborear o alimento. Enfim, no momento que nós estamos comendo chocolate, que eu falei que a gente dividiu a barrinha, essa técnica é legal, por quê? Porque às vezes a gente come as coisas e a gente nem sente o gosto. No momento que nós começamos a comer porção menor, nós vamos mastigar mais, né? Você vai sentir mais aquele chocolate na sua boca e você às vezes sente até mais o gosto daquele alimento, que por outra hora podia ser imperceptível para você. Não sei se eu consegui ajudar, mas responder a sua questão da maneira que você queria. Mas Não, é exatamente isso. Você pontuando, é exatamente isso. A gente nem percebe o quanto a gente está comendo e o sabor. Realmente, a gente simplesmente vai colocando na boca e vai engolindo. é, Então, e a questão do fracionamento é uma observação bem bacana. para quem quer fazer uma experiência social, todo mundo aqui, né? Todos os colaboradores que estão presentes, vão fazer uma experiência social, então. Peguem todos
uma folha, uma folha de caderno e anotem tudo que vocês comeram desde a hora que vocês acordaram até a hora que vocês foram dormir. E no outro dia você anota. Vai anotando, né? Depois de uns 3 dias você faz essa comparação. Você vê que quando você utiliza essa técnica, você consegue olhar, poxa, comi, sei lá, comi 3 doces aqui sem necessidade, comi uma gelatina, um chocolate e um sorvete. Podia ter comido um só. Aí você mesmo vai olhando as suas falhas e vai se autoeducando, né? Essa é uma técnica que chama diário alimentar e é muito legal mesmo. Então, quem está em isolamento social, é muito bom fazer essa técnica. Não faz todo dia da semana, pega 3 dias da semana e faz, né? Aí você olha o que realmente que está sobrando, o que dá para você cortar, o que está faltando. Às vezes você passa o dia inteiro e você olha no seu diário e você não come uma fruta, né? Poxa, eu não comi uma fruta, não bebi um copo da água. Então é legal essa técnica aí do diário alimentar para vocês conseguirem ter um controle maior em tempo de isolamento social do que vocês estão alimentando. Porque eu falo por mim, nas primeiras semanas, eu falava para minha mãe, mãe, pelo amor de Deus, compra sorvete, né? Então tinha 10 tipos de sorvete em casa e o meu pai quis só no sorvete. Então eu vi que não me fez bem aquilo, né, a longo prazo. E agora a gente já parou com o sorvete e estamos investindo nas frutas, né? Meu pai já foi no mercado, comprou uma quantidade boa de peras, enfim, as frutas que a gente deve consumir, que sempre fazem bem para a nossa saúde. Mas é isso, essa conexão com o alimento que tem mudado nos dias atuais e faz com que a gente acabe consumindo mais, tá bom? Então, assim, pessoal, a alimentação saudável, ela só nos traz benefícios, né? É, e como que eu vou combater a ansiedade em relação à alimentação? Existe algum alimento que ajuda a combater a ansiedade? Bom, vamos pensar da seguinte maneira: quando eu me sinto saciado, eu posso até comer, só que eu vou comer menos, né? Se eu me sinto saciado. Então, se eu tenho uma refeição substanciosa, no almoço, né, uma substanciosa e rica em alimentos integrais, legumes, frutas, carne magra, nós vamos nos alimentar menos durante o dia, isso é fato. Vamos supor, se eu não faço um almoço legal, eu vou quebrando essa alimentação durante todo o dia. Então, o que que é a nossa dica? Faça todas as refeições do dia, café da manhã, almoço e janta, mais 2 lanches intercalados entre eles. E coloque, né, nessas refeições, faça uma dieta realmente rica em alimentos integrais, aquela alimentação saudável que vocês já conhecem, né? Com rica em legumes, frutas, né? Quantas frutas você come por dia, né? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Comemos no mínimo 3 frutas por dia. A carne, fizemos opção sempre pela carne magra. Então, essa alimentação, ela demora mais para ser digerida. E ela vai ficar mais no nosso intestino, no nosso estômago, e vai nos dar saciedade. Então, quanto mais desses alimentos, né, os alimentos integrais, frutas, legumes, carnes magras, por exemplo, quanto mais esses alimentos eles ficam no nosso intestino, menos fome nós vamos ter, ou menos vontade de comer, porque nosso intestino vai estar cheio. E esses alimentos eles demoram mais para ser digeridos, né? Então, assim, aí é a dica. Se você consumir um arroz integral, um arroz branco, o arroz integral ele vai ser muito facilmente digerido. Ele vai ser digerido em 1 hora, por exemplo. O arroz branco, desculpa. O carboidrato simples, o arroz branco. Ele vai ser digerido em 1 hora. Se você consumir um arroz integral com salada, por exemplo, ele vai demorar o dobro daquele tempo para ser digerido. E você não tem impulso de se alimentar quando você está com o estômago cheio. Então, assim, eu acho muito importante a gente fazer uma dieta rica em alimentos integrais. Você pode colocar na sua alimentação aveia, não precisa comprar o arroz integral, você pode comprar o arroz branco, que você tanto gosta, e colocar, por exemplo, uma colher de linhaça, uma colher de aveia. Assim você faz com que esse alimento fique mais rico em fibras, e essas fibras demoram na digestão e você fica se alimentando menos durante o dia, né? Então, quando consumimos alimentos com ricos em açúcar, ele acaba aumentando a nossa ansiedade, porque ele vai dar um pico de energia muito rápido. Ele vai ser metabolizado e essa energia vai ficar disponível para você de uma maneira muito rápida. Quando nós consumimos alimentos integrais, os alimentos ditos saudáveis, né, os legumes, frutas e a carne magra, essa digestão vai ser mais lenta,
ela vai liberando energia para você de uma forma mais gradual. E essa liberação gradual de energia faz com que você sinta-se alimentado durante um maior número de tempo, né? Durante um tempo maior e você coma menos, ok? Então, eu já criei algumas orientações, eu peguei algumas orientações aqui sobre essa alimentação e ansiedade, né? Como que a gente pode combater, né? A técnica do diário é muito legal, a técnica de comer com consciência, que a gente estava conversando no começo da palestra, é muito legal, mas é muito importante a gente criar uma rotina, né? É muito importante a gente criar uma rotina, se ocupar, estabelecer os horários para as atividades, ou seja, você ter a sua agenda, mesmo em tempos de pandemia, né? Você acordar no mesmo horário que você acordaria em um momento que você em dias normais, né? Acordar lá, tomar um banho, se vestir para trabalhar, você manter a sua rotina, também com alimentação, porque quando você está trabalhando é mais fácil você manter uma alimentação mais adequada, com horários mais fixos, né? Então você mantém esses horários, então você acorda, às 7 horas eu vou tomar café, às 8 horas eu vou trabalhar, depois da aula às 11 horas eu vou tomar um lanche, a 1 hora eu vou almoçar, enfim, você cria a sua rotina. Porque se não criar essa rotina, a chance de você se perder nas inúmeras tentações que existem à nossa volta é muito grande. Então, assim, criar a rotina te ajudará a controlar a compulsão alimentar. Isso é super importante, tá? Porque você não vai sair da sua rotina. Por isso que eu acho que até um comentário aqui que planos alimentares para mulheres eles dão muito mais resultado. Por quê? Porque planos alimentares para mulheres, ela tem uma rotina mais definida que o homem, geralmente, né? Então, a mulher, às vezes, ela consegue se adequar melhor aos planos alimentares muito devido a essa rotina que ela tem, né? Então, é importante nós termos uma rotina, assim, uma rotina de organização, tanto da nossa vida quanto da nossa alimentação. E o planejamento também é muito importante, né? Você, às vezes, sentar um minuto e já fazer o que você vai comer, não precisa pensar em cardápio, mas sim, pensa no que você vai comer durante a sua semana, né? Se organize para você ir ao mercado, faça uma lista de compras, porque se você não faz uma lista de compras, você acaba gastando muito mais no mercado do que quando você tem uma lista de compras. Essa é outra dica, né? Então, assim, tem várias dicas, né, para você se organizar. Então, faça uma lista, pense no seu almoço, amanhã eu vou comer um peito de frango, no outro dia eu quero comer um bife magro, no outro dia eu vou comer um omelete. Faça a sua lista de compras, vá ao mercado, compre exatamente o que tem na sua lista, para não ficar muito que você comprando tudo que você vê no mercado, tá? E tem uma dica muito boa também, vá ao mercado depois de você se alimentar. Quando você vai no mercado com fome, estudos já demonstram que você compra 20% a mais de compra total no valor da compra do que você compraria se você não tivesse com fome. Então, vá sempre ao mercado após você se alimentar, né? Siga os protocolos de saúde, né? Com a lista de compras, também você faz essa compra 10 vezes mais rápido, né? Porque você pode ir já direto nos setores que você sabe que você tem que ir, em 10 minutos você pega tudo e também já sai do mercado com toda a sua compra. Então, a organização e o planejamento do cardápio é muito bom para vocês usarem como técnica, né? E outra coisa importante, pessoal, o que a gente está falando em relação à nutrição, não é também excluir totalmente esses alimentos, né? Ouça seu corpo, né? Se conecte com suas emoções, ou seja, também é interessante ter o alimento que nós gostamos, o chocolate, o sorvete, os alimentos que não são tão indicados assim, para a gente comer em pouca quantidade. Mas quando você se olha no espelho, você pode também se incentivar a tentar mudar aquela figura do espelho, né? Ouça o seu corpo. Você está vendo o seu corpo se modificar durante essa quarentena e o que você está fazendo para melhorar isso, né? Não deixe isso virar mais ansiedade. Tome uma atitude positiva para poder mudar tudo no que tange a sua alimentação. Conecte com as suas emoções. Se o seu chocolate te faz bem, ele te deixa feliz, coma o chocolate, só coma uma quantidade menor, mastigando corretamente, né? Como a gente já falou.
Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer participar? Vocês fazem lista de mercado para ir ao mercado? Sim. Eu ultimamente não. E realmente, se a Legal. gente for sem lista, você traz o que não era para trazer, que nem precisava. Ultimamente, na quarentena, acho que eu tenho gostado mais do que nos meus dias normais. Exatamente, né? Porque a ansiedade também faz com que a gente passe assim, e vai pegando a- a- as coisas. Então, o fazer a lista de compras é essencial, tanto para o nosso planejamento da semana, senão o nosso próprio planejamento da semana ele vai ser debilitado. Você vai ter vários gatilhos ali para você quebrar esse planejamento seu, né? Então, é importante a gente se organizar, criar uma rotina, estabelecer os horários e seguir as orientações aí, tá bom? Ah, outras orientações importantes, né? Beber água, pessoal. Em isolamento social, às vezes nós bebemos muito menos água do que deveríamos beber, né? Existem vários aplicativos que ajudam a beber água, como o Hidro Beba Água, que ele vai te lembrar de beber água a cada 2 horas. Então, assim, a quantidade média que uma pessoa deve beber, um adulto, seria de 2 litros de água. Eu duvido que muitas pessoas aqui bebam essa quantidade de água. Alguns sim, mas é muito difícil a gente atingir essa quantidade de água, né? Então, assim, se planeje também para beber água. Eu gosto muito do. Depois de, sei lá, tô aqui montando aula, vou falar o que eu tenho feito, né? Eu tô montando aula aqui, eu demoro 40 minutos de tela e depois eu vou beber água, né? Porque nesse momento eu vou descansar minha vista, minha visão, e eu vou lá, levanto, dou uma mexida no meu corpo, pego o copo da água, bebo minha água. Então, assim, você também se programe para beber água. Não espere sentir sede. Quando você sente sede para beber água, quer dizer que você já está desidratado, né? A sede, ela já é parte da desidratação. Então, quando você vai melhorar sua pele, vai melhorar a função intestinal, a água é super importante. Eu acho que eu tô bebendo mais água nessa quarentena, É, porque tenho colocado um copo bem grande que eu tenho com tampa, né, assim, do meu lado. A gente tá muito no computador, né? isso. Então, eu deixo ele ali e aí vou tomando água. E quando ele esvazia, eu vou e completo. Então, isso é uma coisa que eu acho que eu me regrei melhor Ah, nesses legal. tempos. Não, sim, bem legal. O consumo de água, eu acho que a maioria das pessoas não consomem a quantidade ideal de água, né? E isso a longo prazo vai fazendo muito mal para a absorção de nutrientes, vai modificar muito a qualidade intestinal da pessoa. Então, assim, temos que beber muita água e, e temos que nos policiar, porque é só um costume mesmo, viu, Érica? Depois que você consegue, começa a ter um método para beber água, seja você tendo a garrafinha do lado, né, adote a garrafinha, você consegue se organizar melhor para beber essa água, né? E começa a sentir falta de tomar, né? Exatamente, começa a sentir falta. E você tem menos dor de cabeça, você tem uma pele melhor, uma saúde intestinal melhor, faz muito bem para a saúde. Então, essa dica, né? Não espere sentir sede. Outra dica interessante, perceba a diferença entre fome e a vontade de comer. Eu acho que aqui a fome dificilmente chega, né? Porque a gente já vai atacar o alimento antes de sentir fome. Então, assim, quando estamos com um nível de ansiedade muito alto, nós acabamos comendo por vontade de comer. Aquela sensação de mastigar, aquela sensação de ter um alimento na boca, mastigando, né, para passar um tempo, passar 1, 2 minutos ali, né, como se fosse um escape. Então, realmente, só se alimente quando você, na hora das refeições principais, ou quando você tiver com fome, né, não vontade de comer. O que é vontade de comer? Pô, eu acabei de almoçar agora. Almocei 12h30, 1 hora já tenho que estar comendo alguma coisa? Não, né? Isso é vontade de comer, né? Fome é quando você fica um longo período sem comer, aí vários hormônios intestinais, né? Desculpa, que são liberados no estômago, no intestino também, eles acabam liberando sinais que são captados pelo seu cérebro que vai te dar fome, tá?
É mais vontade de comer, mas está mais relacionado com a ansiedade. Então, assim, essa ansiedade faz com que a gente tenha muita vontade de comer, tá? Outra dica é dividir o consumo ao longo do dia, garantindo um pouquinho a cada hora. Então, nossa, eu estou consumindo muito mais aqui, eu estou consumindo muito mais alimento durante a quarentena. O que que eu vou fazer? Eu vou dividir esse consumo, né? Meu prato está ficando maior. O que que eu vou fazer? Além de eu, de eu comer muito no almoço, muito no café da manhã, eu vou fazer lanches intermediários. Esses lanches, eles são super importantes. Eu vou dar um exemplo de como eles são importantes. Eles vão fazer com que você chegue na sua refeição principal sem ter fome, né? Sem ter muita fome, né? Ou diminuir a sua fome na refeição principal. E nas refeições principais é onde a gente consegue uma maior quantidade de calorias, né? Onde você consome uma maior quantidade de calorias e acaba dando aqueles deslizes. Então, assim, se você comer uma banana 10 da manhã e você for almoçar meio-dia, você vai comer menos quantidade de alimentos do que no seu almoço do que se você tomou o café da manhã 8 da manhã e não comeu nada durante a manhã e depois você vai almoçar. Então, se sua última refeição foi 8 da manhã, meio-dia você já está com muita fome, então você vai comer muito mais. Então você vai ter uma ingestão calórica muito maior e a gente vai armazenar isso em forma de gordura. O que é ideal? Que você faça os lanches intermediários, porque assim você vai se sentir alimentado durante um longo período de tempo, isso vai evitar que você tenha muito mais vontade de comer do que você teria e evita também você comer algumas coisas que não são tão indicadas, como doces e alimentos gordurosos. Tá? E o melhor alimento para você colocar nesse intervalo seriam as frutas, né? Seriam as frutas. Você pode comer uma maçã, uma pera. Faça o teste. Se você não faz essa alimentação regrada, né? Dividida ao longo do dia, comece a comer uma fruta entre as refeições e você vai ver que na refeição principal você vai consumir menos alimentos. Isso é super importante. À tarde dá para fazer 2 refeições, 2 lanches à tarde. Você pode, umas 2 horas, se você almoça meio-dia, umas 2 horas já comer uma fruta e um pouco antes da refeição do jantar você pode comer uma barrinha de cereais ou um mix de castanhas, enfim, algo assim que seja bem saudável e que vai te dar saciedade. Bom, pessoal, falando nisso, estamos falando bastante de alimentação em tempos difíceis de Covid-19, só que somos são nos mostrados em todos os momentos na mídia muitas coisas relacionadas à nutrição. Um suplemento aqui que ajuda, outro é um mix de vitaminas e minerais que dizem que melhora, que previne a Covid. A outra reportagem sai falando que dá para evitar ser contaminado pela Covid através da alimentação. Então, eu vim aqui para desmistificar alguns mitos em relação à nutrição que tem acontecido durante essa pandemia do Covid-19. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar desmistificando isso realmente, porque muitas pessoas vêm perguntar sobre isso. Às vezes uma blogueira posta alguma coisa assim, e é muito difícil desmentir, porque elas são influenciadoras digitais, influenciam muitas pessoas. Então, às vezes, tem coisas que não são verdades e que acaba se tornando um mito ou verdade. Então, vamos desmistificar algumas fake news aqui com vocês, tá bom? Vamos lá. A alimentação pode prevenir o contágio pelo coronavírus? O que vocês acham? Não. Alguém acha que pode prevenir ou não? Não. Não? Então vamos ver. Vamos ver a resposta. Opa, cadê a animação? Isso, é mentira. A alimentação não pode prevenir o contágio pelo coronavírus. Não pode. Seria bom se pudesse, mas não pode. Por quê? Porque assim, o que a alimentação faz? Ela melhora a sua qualidade de vida. Ela faz com que você tenha um corpo mais saudável, uma mente mais saudável.
uma melhor qualidade de vida num âmbito geral. Ela não vai fazer com que exatamente aquele vírus ele seja impedido de te infectar, entendeu? Não existe nenhum tipo de dieta milagrosa, medicamento ou suplemento que possa prevenir o contágio do coronavírus. Isso é muito importante a gente falar, que se vocês colocarem no Google agora lá, alimento que previne o coronavírus, você vai achar um monte. Você vai achar 1000 páginas no Google falando sobre isso. Então, assim, muito cuidado com esse tipo de informação. A alimentação não pode prevenir o contágio pelo coronavírus. O que é importante, né? Que a gente não se contamine no momento dessa alimentação. Isso é muito importante também. Não nos contaminar no momento da alimentação. Por exemplo, por que é importante que feche os restaurantes de buffet nesse momento? Porque os restaurantes de buffet podem ser uma grande via de contágio aí, né? A pessoa ela pode falar em cima do alimento e outra pessoa pega aquele alimento contaminado com o vírus, né? Então é muito importante que esse tipo de estabelecimento não esteja funcionando no momento, né? Então, assim, temos que nos reforçar a higienização dos alimentos. Como assim? Bom, pense o seguinte, você vai comprar um pé de alface no mercado. Quantas pessoas passaram pelo aquele pé de alface, né? Assim, essa higienização é importante a gente fazer nos nossos alimentos, no nosso dia a dia, porque não só para evitar o coronavírus, você vai evitar várias verminoses, várias bactérias, né? Várias doenças transmitidas por alimentos, né? Então é importante a gente reforçar a higienização dos nossos alimentos nessa época de pandemia. Quando você vai ao mercado, esse alimento está exposto a várias pessoas. Você não sabe onde estavam aquelas pessoas, né? Então, como que nós vamos fazer essa prevenção? Como nós vamos fazer essa prevenção? Nós vamos fazer uma sanitização dos alimentos, né? Mas existe uma diferença de você pegar um alimento cru e consumir esse alimento cru, né? E você pegar um alimento, por exemplo, um bife que você acabou de fazer na panela, você consumir aquele bife está contaminado. Isso também é outro mito, né? Nós vamos falar mais para frente sobre essa higienização aí, tá bom? Então, o coronavírus pode ser transmitido pelo alimento? Não, aqui é uma pegadinha minha, desculpa. Aqui a pegadinha é o seguinte, quando você cozinha um alimento, esse coronavírus, ele é eliminado. Só que depois de cozido, ele pode ser exposto, sim, ao vírus, né? Que se você comer uma alimentação fora do solar e se no solar tiver tudo tranquilo, não tem problema. Então, assim, ó, eu queria ressaltar só que não há nenhuma evidência em alimentos cozidos, né, que o coronavírus é transmitido através de alimentos cozidos, que passaram por cocção, ou seja, eu peguei um bife e fritei esse bife, por exemplo, aquele bife pós 70 graus, o vírus ele é aniquilado, né, não só o vírus, como as bactérias e as verminoses também. Então, a maioria dos vírus, eles são sensíveis à temperatura. Então, depois que você cozinha o alimento, ele acaba eliminando esse vírus, tá bom? Então, é mentira, o coronavírus pode ser transmitido por alimento cozido, né? Essa era a pegadinha, né? Mas e por alimento cru? Por alimento cru, opa, deixa eu ver aqui. Por alimento cru, né? Aí sim, esse coronavírus realmente ele pode ser transmitido por alimento cru. Pensa, se você pegar uma maçã que está exposta no mercado, você não sabe quem tocou naquela maçã, você não sabe quem passou por aquela maçã. Isso não só em tempo de coronavírus, né, pessoal? É importante higienizar esses alimentos. Então, é necessário higienizar os alimentos que compramos no mercado? Isso é uma verdade, né? Então, é super verdade que devemos higienizar os alimentos que compramos no mercado. Então, como vamos fazer essa higienização desses alimentos que compramos no mercado? Algum de vocês higienizam os alimentos que vocês compram no mercado, como frutas, legumes, verduras? Como que vocês higienizam? Eu que vou falar de novo.
eu lavo, né, fruta, assim, com exceção de fruta com casca, assim, banana, Isso. abacaxi, esses eu não lavo, fica exposto lá na fruteira. Mas maçã, pera, caqui, essas outras que eu tenho por hábito, guardar na geladeira, eu lavo antes de guardar na geladeira. E agora folha, não é assim, tem a gaveta da geladeira também, que fica lá guardada, mas sem lavar. E aí eu tenho o hábito de lavar na hora que nós vamos consumir. E, e aí até uma pergunta, não é? Como é que é essa questão, Vitor, da gente higienizar ou sanitizar, não sei se é essa palavra, as folhas com vinagre? O vinagre, a ideia da sanitização com vinagre é você diminuir o pH daquela água e por meio ácido você conseguir eliminar as bactérias, enfim, os germes que estão ali. Entretanto, ele não é indicado. Eu não indico a higienização por vinagre. O ideal mesmo é você fazer a higienização, Érica, muito boa a sua pergunta, através do hipoclorito de sódio, água sanitária, tá? Existem essa mesma água sanitária que utilizamos para lavar roupa ou limpar o chão, que a própria Organização Mundial de Saúde recomenda para higienizar objetos, enfim, nós podemos utilizar, e é muito utilizada na indústria de alimentos, né, nos restaurantes, para nós fazermos a higienização das frutas, verduras e legumes com ela. Né? Eu vou ensinar vocês, mas antes de tudo, então, como higienizar? O primeiro passo é lavar a mão, Ô, né? Você Vitor, chega no mercado, oi, deixa eu só te interromper antes de você, porque ficou voltando para as folhas, mas eu tenho uma dúvida aqui que a professora Érica levantou, né, indiretamente, mas em relação, por exemplo, a esses alimentos que nós compramos aí no supermercado, que nós não temos esse costume de lavar ou não sabemos como higienizar, tipo o abacaxi, banana que ela levantou, como que a gente faz a higienização desses tipos de alimentos? bom, aí é uma questão boa. Até estava pesquisando sobre isso. Eu não achei muita coisa. O que o pessoal fala que pode ser feito, por exemplo, é você, ao chegar na sua casa, você faz uma solução de uma colher de cloro, de água sanitária ou de hipoclorito de sódio, uma colher de água sanitária para 1 litro da água. Aí essa quantidade essa mistura você borrifa em cima das frutas e depois você passa uma água, né? Mas depois você seca. Essa é a ideia. Ou você passa um pano molhado nessa mistura para você poder fazer a higienização. Você pode fazer um pano molhado nessa mistura de hipoclorito de sódio e água e passar em volta desses alimentos, tá? Ah, Professor obrigado. Vitor, uma Oi. perguntinha emendando a do professor Daniel aí. E no caso de eu, quando chegar do mercado, essas frutas que eu não consigo lavar com água, sabão, eu já fazer o corte, retirar a casca e colocar na geladeira ou congelar. É Não, não tem indicado? problema. Não, aí não vai ter problema. Grande problema é o contato da faca com o alimento, né? A faca vai estar em contato com a casca e depois com o alimento cru. Ah, sim. Então, eu acho melhor fazer essa pré-higienização ou lavar mesmo, pessoal. O ideal mesmo é que vocês passem essa solução de hipoclorito. Mas vocês podem também lavar com detergente, enfim, que também elimina, né, Obrigada, o professor. vírus. Mas o ideal seria você higienizar para depois você realizar o corte. Sabe por quê? Porque também você pode estar contaminando a sua tábua. A Tá tábua certo. a tábua também deve ser colorada, porque depois que você utiliza essa tábua para picar uma fruta, você vai utilizar para picar uma carne, picar um tomate, enfim. E se você não colorar essa tábua, você pode acabar também tendo um vetor de transmissão ali. Tá certo. Brigadão. De nada. Então, não foi nada. Pessoal, participem isso aí. Isso que é legal, a Professor, tirar participação. uma dúvida com você?
Oi, pode? Eu vi em uma reportagem que o bicarbonato de sódio ele é tão bom quanto o cloro, é verdade? Olha, eu já ouvi falar sobre isso também, mas o que é padrão, assim, que mais recomendável é o próprio água sanitária mesmo, hipoclorito, é o mais recomendável. Eu já li sobre isso, só que eu não li artigo sobre isso. O mais recomendável, tanto no setor de alimentos quanto para restaurante ou para a gente fazer em casa, é a utilização do hipoclorito. Eu não vi um artigo comparando os dois, né? Mas o hipoclorito ele é mais recomendável do que o bicarbonato. Entendi. O bicarbonato também é a mesma ideia de mudar o pH ali, né? Mas o hipoclorito não, ele já destrói mesmo diretamente as bactérias, vírus, qualquer coisa que está no alimento. Ele é mais eficiente. Tá bom? Então, eu acho que acho que é até mais fácil você utilizar o hipoclorito, tá bom? Então, eu sempre oriento o hipoclorito. Tá bom, então, obrigada. Então, assim, é verdade que precisamos higienizar esse alimento. E como fazemos essa higienização? Chegando do mercado, a primeira coisa que devemos fazer, lembrando sempre, é lavar as mãos, segundo aquelas recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, lavar as costas da mão, lavar os dedos, enfim, né? Fazer uma higienização completa da nossa mão, e depois que lavamos, depois de lavar as mãos, nós vamos lavar as frutas, como a professora Érica comentou, né, que ela lava as frutas dela. Para que serve essa lavar as frutas, né? Então você vai lavar a fruta com água e sabão, com água corrente, né? Você pode passar assim uma buchinha em volta dela, não tem problema. Por quê? Para tirar sujidades, né? Você vai tirar terra, você vai tirar sujeira, alguns ovos, ovos de parasitas podem estar ali em cima, qualquer coisa que estão ali em cima, que seja algo maior, a própria higienização tira. Porém, a nível microbiológico, você deve fazer a sanitização, né, com hipoclorito. Então, o hipoclorito, ele é muito eficaz, né, e ele é muito barato também, né, uma água sanitária aí de 1 litro, meio litro, custa R$ 5. Então, você vai usar uma colher de sopa. É muito importante que, ao comprar essa água sanitária, você olhe o rótulo e vê se ela é indicada para fazer a sanitização de alimentos. Na parte de trás ou na parte da frente do rótulo desta água sanitária, está escrito lá como você fazer essa higienização do seu alimento com a água sanitária. Então, só compre água sanitária para higienizar alimentos que no rótulo está indicando para esse fim, tá bom, pessoal? Isso é importante. Então, você vai pegar uma tigela e colocar 1 litro de água para uma colher de sopa de água sanitária, ou o hipoclorito de sódio, que é a mesma coisa, tá? Cada um conhece de uma maneira diferente. E lembrando sempre, caso há uma água sanitária mais concentrada ou menos concentrada, o fabricante ele vai colocar no rótulo dele quais são as recomendações para fazer essa higienização. Então, depois que você faz essa água colorada, vamos dizer assim, né, com água sanitária, essa mistura, você coloca a fruta e verdura na solução por 15 minutos. Adianta eu deixar 40 minutos lá? Não, não adianta, né? Alguns artigos que eu li, eles não falam que a quantidade de bactérias ou de micro-organismos que tem naquele alimento é diferente de você deixar por 15 minutos. Não, 15 minutos já é o ideal. Você deixando 40 ou 15 minutos, o resultado é o mesmo. A única coisa, quanto mais tempo você deixa esse alimento nessa água clorada, com hipoclorito, mais essas verduras que são mais delicadas, elas vão queimando, né? Elas vão ficando marcadas. Então, é ideal que você deixe 15 minutos certinho, não deixe nem 15 minutos, nem mais, nem 20, 30 minutos, nem menos. Então, 15 minutos é o tempo ideal para você mergulhar essas verduras e legumes e frutas nessa solução. Então, são 15 minutos, ok? É o tempo necessário para agir. Depois que você retirar esse alimento, você vai lavar em água corrente e os deixa secar naturalmente. Então, assim, é super importante você deixar esse alimento secar naturalmente. Se você utilizar um pano para secar esse alimento, você pode estar passando, não pensando em coronavírus, né? Estão pensando agora em várias bactérias, o pano é um lugar úmido, né? Então, ele fica úmido, ele tem um crescimento grande de fungos também, então é importante você deixá-lo secar naturalmente.
Alguém faz esse processo de higienização na casa de vocês? Isso é super importante. Alguém tem alguma dúvida? Eu havia comprado é uma solução que a gente compra Sim. no supermercado, né? Pinga também, mas então vou começar a usar a sua recomendação do hipoclorito. Isso, o hipoclorito é muito bom, mas, professor, essa do mercado também é bom. Esses produtos para sanitização, na verdade, o que a maioria deles são? Eles são o próprio hipoclorito, só que sem diluir, né? Numa diluição um pouco mais forte, numa concentração maior. Então, esses produtos também são ótimos para... Pode ser aquele de gotinha, pode ser esses produtos específicos para sanitização de alimentos, sim. Mas, geralmente, eles são à base de hipoclorito, tá bom? Então, é importante passar. Aí nós temos um alimento seguro, tá bom? Professor Vitor, interessante falar nesse assunto é que esse hipoclorito, para higienização de alimentos, eu faço aqui em casa, eu faço uso, e ele é distribuído no posto de saúde. Então, gratuitamente, minha família, a gente passa no posto de saúde do bairro e retiramos. Ele já vem em conta-gota, é super legal. E está aí disponível para todo mundo. Eu não sabia disso, muito legal isso. Muito bom. E o hipoclorito, ele realmente é muito eficiente, né? Tanto que quando você vê lavando as ruas, é com hipoclorito que eles estão lavando. É muito eficiente mesmo esse hipoclorito. Pessoal, como eu já comentei, agora sobre os panos de prato, eles são muito úmidos, né? Então, assim, tem pano de prato em casa, o ideal é trocar todo dia e antes de lavar, fervê-los, ok? Aí você pode ferver esse pano, lavar e depois passar esse pano, porque daí você está realmente garantindo que uma temperatura nesse pano e você está esterilizando ele, tá bom? O indicado é que você troque ele todos os dias. Tá, isso estou falando para casa de vocês. Em restaurantes, assim, é proibido você ter pano de prato, né? Estou falando porque em casa geralmente a gente tem. E alimentação, pode melhorar o sistema imunológico? O que vocês acham? Que sim. Isso, vamos ver. Isso é verdade, pessoal. A alimentação, ela melhora o sistema imunológico de uma maneira ampla, de uma maneira geral, não específica para o coronavírus, né? A outra pergunta era se a alimentação pode evitar o coronavírus. Não, ela melhora a sua saúde de uma maneira geral, ok? O que é uma maneira geral? Ela melhora a sua qualidade de vida, ela melhora a sua absorção intestinal, né, das vitaminas e dos minerais que você consome. Ela melhora as bactérias boas do seu corpo. Então, a alimentação melhora sim o sistema imunológico da gente. E como que a gente faz para atingir essa alimentação do sistema imunológico? É uma alimentação boa? Quais são os principais alimentos que realmente fazem bem para o sistema imunológico? E que a gente pode citar aqui, existem inúmeros alimentos que melhoram o nosso sistema imunológico. Mas os mais conhecidos são os alimentos que são fontes de vitamina C, como limão, laranja, abacaxi, goiaba. A maior fonte de vitamina C natural chama-se acerola. Uma acerola tem muita, mas muita vitamina C, a maior fonte que existe, tá? Então, a vitamina C realmente ela melhora o sistema imunológico, ela melhora... ela é muito antioxidante também, e ela atua aí nessa área como um alimento que melhora o sistema imunológico, tá? As fontes de vitamina C. Outros alimentos são a carne, os grãos e vegetais verdes escuros. Por quê? Porque esses alimentos, eles são os alimentos que são mais ricos em vitaminas, minerais e ferro, né? Vegetais verdes escuros, como a rúcula, a couve, agrião, chicória, enfim, brócolis. Esses vegetais, eles são fontes de ferro e são fontes de inúmeros minerais e inúmeras vitaminas. Então, assim, melhora muito a sua defesa para
por exemplo, se você tiver com o sistema imunológico em dia, você vai ter mais dificuldade, você vai ter uma resistência maior contra uma gripe, ou se você pegar uma gripe, você vai sarar de uma maneira mais rápida, enfim, o sistema imunológico é nosso sistema de defesa, e esses alimentos são ricos em vitaminas e minerais que realmente auxiliam, né, o nosso sistema de defesa. Eu não vou entrar muito a fundo, que daí fica muito técnico, mas é mais para a gente pontuar aqui quais são os alimentos que melhoram o nosso sistema imunológico. O zinco também. Uma das maiores fontes de zinco que tem é a castanha do Brasil, a antiga castanha do Pará, né? Hoje ela é chamada de castanha do Brasil. Ela é uma fonte ótima de zinco e selênio, e ambos melhoram o sistema imunológico, tanto que ambos são muito indicados para pacientes com câncer, que tem um sistema imunológico depreciado, né? Então, é importante a gente sempre consumir fontes de zinco. Quais são as maiores fontes de zinco que a gente acha na natureza? São os cereais integrais, os feijões, as frutas oleaginosas, como as oleaginosas, né, como nozes, castanhas, amêndoas, e as carnes em geral, tá? Então, o zinco também é um ótimo mineral aí que temos que consumir, pois ele melhora o nosso sistema imunológico. E onde a gente consegue esses alimentos? Só em uma alimentação saudável. Em uma alimentação saudável, a gente consegue consumir todos esses alimentos aí, tá bom? Então, é importante a gente pensar que não precisa ficar pensando em consumir vitamina C, ficar pensando em consumir ferro. Não, é só manter uma alimentação saudável, que isso já vai estar embutido na sua alimentação indiretamente. Por exemplo, numa alimentação saudável, você tem a parte das folhas, das folhosas, né, das vegetais folhosos. Então, lá vai entrar rúcula, vai entrar agrião, vai entrar brócolis, por exemplo, e aí você está colocando ferro na sua dieta. Uma alimentação variada, equilibrada, ela tem frutas, que são as fontes de vitamina C. Uma alimentação variada também tem feijão, também tem carnes, por exemplo, né? E também você vai conseguir atingir o nível de zinco necessário. Apenas mantenha uma alimentação equilibrada e você vai conseguir realmente atingir esses objetivos aí. Devemos consumir complexos vitamínicos para nos prevenir? O que vocês acham? Aumentar o sistema imunológico, eu acho. Bom, vamos lá ver. Eu acho que é mentira. Mentira, pessoal. Por quê? Porque lógico que existem casos e casos. Tem casos que é recomendável, mas aí tem que passar sempre por um profissional, um médico ou um nutricionista para indicar o consumo de complexos vitamínicos, tá bom? Mas pensando numa pessoa normal, assim, sem nenhuma patologia, não há necessidade de você tomar complexos vitamínicos. A única coisa que você vai fazer é gastar dinheiro. Sabe por quê? Porque essas vitaminas, poucas delas fazem reserva no nosso corpo. A maioria delas são excretadas. O excesso é excretado. Então, assim, nós atingimos a quantidade de vitaminas e minerais que precisamos na nossa alimentação básica, uma alimentação variada, rica em vegetais, em frutas e verduras, legumes. Nós já atingimos, com certa facilidade até, a quantidade de vitaminas que precisamos. Então, não há necessidade de tomar um suplemento polivitamínico, tá? Lógico, se você está com alguma condição que realmente necessite, mas isso é questão de patologia. Se você tem uma vida normal, sem nenhuma patologia de base, não há necessidade, tá? Só pela alimentação você consegue. Então, não existem alimentos milagrosos que ajudam a combater o novo coronavírus, e a dieta regular pode prejudicar a saúde. Então, você pode ter uma vida mais debilitada se a sua dieta for irregular. Então, o importante é mantermos um prato saudável, uma dieta regular. Então, assim, pessoal, como vamos fazer para montar um prato saudável? Olha que prato bonito aqui da foto. O que vocês acham dele? Vocês têm uma primeira opinião sobre esse prato? Vocês acham que está errado? Vocês acham que estão certo? Qual que é a opinião de vocês? Para mim está correto. Então, muito carboidrato, né? Vamos ver agora, então, como que é o prato saudável. Isso é uma técnica
que foi desenvolvida nos Estados Unidos, e essa técnica ela é utilizada para o sistema de saúde do público dos Estados Unidos. Então, assim, é uma maneira da gente conseguir orientar de uma certa população sem você entrar na especificidade de cada pessoa. Vamos ver como que monta um prato saudável? É a técnica do prato saudável. Olha como devemos montar o nosso prato. Montando esse prato, a gente consegue atingir as vitaminas e os minerais necessários para o nosso dia. Então, como que deve ser nosso prato? Ó, pense na divisão desse prato. 50% desse prato ele vai ser composto de vegetais crus e cozidos. Então, a gente geralmente coloca assim, ó, metade vai ser de folhosas, como alface e rúcula, e outra metade de legumes. Beleza? Aqui tá beterraba, mas pode ser abobrinha, pode ser chuchu, enfim, o que você quiser, né? Aqui na parte dos vegetais crus e cozidos. Então a gente divide na metade salada e metade da metade, né? Seria 50% vegetais crus e cozidos, sendo metade salada e metade legumes, ok? Em relação aos carboidratos, né, de preferência integral, o que são os carboidratos? São a mandioca, a batata, o arroz, né, o macarrão, são as fontes de carboidratos que nós temos. Esses carboidratos, a gente sempre dá preferência ao integral, porque o integral tem mais fibra e demora mais para ser digerido, como eu falei lá atrás na palestra. Ok? Então, sempre damos preferência para os integrais. Professor, eu não consigo comer nada integral. Então, você pode colocar, por exemplo, uma colher de aveia em cima, você pode colocar uma colher de linhaça, uma colher de chia. São alimentos que pouco mudam o gosto do arroz e tornam eles com bastante fibras, que também faz bem para a saúde. Então, fica aí a dica. Professor Vitor. Oi. Esse prato muito interessante, com certeza, né? Que a gente pudesse todos aí estar cumprindo dessa maneira. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção, até porque eu também sou diabético, o porquê que quando a gente fala de uma alimentação saudável, em alguns pontos nós podemos identificar que o custo dessa alimentação ela estaria fora do dia a dia de uma grande população, por exemplo. Bom, aí depende muito do paciente, mas a priori os alimentos saudáveis, por exemplo, eles têm o mesmo custo dos alimentos industrializados e não saudáveis. Aí é uma questão, às vezes, de que a gente, às vezes, opta muito por alimentos mais custosos, assim, quando nós vamos fazer a nossa dieta, mas não necessariamente. Nesse mesmo prato, a gente pode ver que o próprio custo dele não é tão alto, né? A proteína do frango, por exemplo, ela é uma das proteínas mais baratas que existem, e o resto é tudo que tem na mesa do brasileiro mesmo no dia a dia. Você pode fazer opções, geralmente, pelas frutas, pelos legumes da época, assim você deixa o seu prato mais barato, sim. Além de você comprar um legume que não é da época, você compra um legume que está naquela época. Mas, assim, isso é até um mito, Amaro, porque não necessariamente o prato saudável ele é mais caro que o prato normal, né? Por quê? Porque quando a gente pensa no arroz integral, sim, são opções mais caras, realmente. Eu penso numa família mais simples, você falar para ele comer arroz integral... Esse ponto aí que eu estou te comentando, exatamente. Mas a questão é a seguinte, você pode indicar aveia. Aveia custa R$3 o quilo, R$3,50 o quilo, né? Então, você pode colocar essa aveia, uma colher de aveia, 2 colheres de aveia no arroz, e você consegue aí até fazer com que esse alimento se torne um pouco melhor, no questão de fibras e num custo baixo. Ou mesmo, se você não comer o arroz integral aqui, esse prato com arroz branco, no caso, ele já é saudável. Ele já está dentro de uma quantidade boa de carboidratos, então ele já é indicação mesmo. Mas aí tem como fazer uma alimentação saudável bem barata, sim, né? Temos que optar sempre pelos produtos da época, né? Mas às vezes é muito caro, às vezes a gente não percebe. Por exemplo, a gente sai para comer, gasta 20, 30 reais para comer um alimento, e com 20, 30 reais, se você for fazer um prato desse,
você faz durante para sua semana toda praticamente, né? Então, mas eu concordo com você. A gente pode também utilizar opções mais em conta para uma população mais carente que talvez necessite. Perfeito. Obrigado, bro. Pessoal, e a outra parte do prato, os outros 25%, a gente vai dividir entre proteína animal e proteína vegetal. O que seria proteína animal? Seria carne de boi, frango, porco, as carnes em geral. Quem é vegetariano pode completar com proteína vegetal, né? Tirar o frango e completar com mais feijão, no caso aqui. Então, assim, os outros 25% a gente divide em proteína vegetal e animal. A única coisa que acontece hoje em dia é que nós comemos mas muita carne. Só que na carne, ela é rica em gordura. E a gente não percebe isso. A carne, uma carne macia, uma carne de boi macia, ela tem no mínimo 25% de gordura. Então, assim, o grande vilão do prato é a proteína animal. Por isso que eu sempre indico para vocês fazerem um dia vegetariano na semana, né? Faz um dia com carne, um dia sem carne. Se você quer realmente perder peso de uma maneira mais eficiente, isso é uma boa dica. Outra dica também é preferir sempre as carnes magras, como carne de boi magro, um bife mais magro, como coxão duro, por exemplo, coxão mole, frango, peito de frango, né? Lombo suíno, uma carne boa também. Peixes ou ovos. Também a sardinha em lata é uma ótima pedida também, que eu acho que é um alimento mais completo que existe. Então, essa é a dica do prato saudável. Então, só mais uma foto para a gente. Opa, não coloquei. Achei que tinha uma foto de um desenho aqui, desculpa, pessoal. Então, assim, tentem fazer esse prato ou orientar a família de vocês a fazendo esse prato saudável. Vocês fazendo isso, vocês já vão ter uma grande melhora na qualidade de vida. Vocês vão estar inserindo vitaminas, minerais e muita qualidade de vida no seu dia a dia aí. Então, essa é a minha indicação. Então, pessoal, o que vocês concluíram em relação à palestra de hoje? Vocês tiveram alguma conclusão? Vocês aprenderam alguma coisa? O que vocês acham da alimentação em tempos de coronavírus? Que a gente tem que manter a nossa disciplina sempre, independente de estarmos em casa ou não, né? Eu acho que estar em casa, para mim, por exemplo, fica até mais fácil conseguir comer melhor, comer mais corretamente, porque dá para fazer as escolhas, como você orientou, os procedimentos corretos, não só pensando na questão do coronavírus, mas da saúde como um todo, né, da manutenção da saúde, da prevenção de outros tipos de doenças que às vezes a gente fica exposto quando a gente se alimenta fora de casa, pelo manuseio das pessoas na hora de fazer a alimentação. Então, acho que o que você informou hoje para nós, assim, foi muito importante, muito complementar de informações prévias que nós já temos. E a questão do mito, né? Alguns mitos aí foram desmistificados, então muito importante. Sempre falar sobre alimentação é importante. Exatamente. Então, exatamente, a alimentação é muito importante em tempos de coronavírus, onde a nossa ansiedade, que nem a gente falou no comecinho da aula, está muito elevada. A gente tem que tomar um cuidado com os excessos, né? Não se sentir culpado caso comeu algo a mais ou algo que não é tão indicado assim. E depois já voltar para a nossa alimentação do dia a dia, fazendo sempre a técnica do prato saudável e destacando que toda essa alimentação saudável, ela vai melhorar a qualidade de sua vida, da sua qualidade de vida, mas ela também está associada a um estilo de vida saudável. Então é importante também fazer um esporte, é importante você ter uma boa relação com as pessoas com as quais você está convivendo mais próximas. Então, assim, é uma mudança no estilo de vida também. Assim, você consegue, mudando esse estilo de vida, conseguimos evitar doenças, desde doenças simples a doenças mais sérias, como o diabetes mellitus tipo 2,
hipertensão arterial sistêmica, entre outras patologias relacionadas a alimentos, ok? Então fica meu recado aí para tomarmos cuidados com o que consumimos da mídia, fazer sempre uma ressalva na questão também da higienização dos alimentos e do prato saudável. Vou até deixar aqui a nossa dica do prato saudável, de como montar o prato. Só por curiosidade, esse prato aqui, ele tá perfeito. Ele tá bem legal aqui, tá bom? Então, qualquer coisa, vocês podem me perguntar e eu estou aberto a questões ou comentários, enfim. Agradeço aí a participação de todos. Muito bom, obrigada, professor. Obrigada, professor. E eu ainda adiciono algumas falas que, nessa situação que a gente está passando, eu, por exemplo, estou me arriscando bastante na cozinha, viu? E essas dicas foram ótimas aí para a gente conseguir fazer uma boa escolha. Muito obrigada. Isso, que bom. Acho que o cozinhar também é muito importante, o cozinhar nessa época. Você fazer um alimento, você que às vezes quem não tem esse costume de cozinhar em casa, começar a cozinhar é uma terapia, é uma maneira de você escapar, né? Sim. Você escapar às vezes achar algo para fazer que te faça feliz, ou cozinhar assim para a família, para os filhos, faz muito bem para a saúde mental também. O grande problema e o meu grande erro é que eu não sei quantidade ainda. Então, às vezes eu vou cozinhar, cozinho tanto, que aquele mesmo alimento rende uns 3 dias. Então, aí eu preciso ajustar essa quantidade aí ideal. Uma dica que eu não falei, mas dá para fazer, é congelar os alimentos também. Caso você, por exemplo, eu moro sozinho em São Paulo, às vezes eu faço um arroz para mim, eu já congelo metade. Porque depois eu já congelo nas minhas marmitas uma quantidade que seria meu almoço, aí fica mais fácil para mim, por exemplo, manter esse alimento congelado. E como temos que ir menos para o mercado, você pode cortar os legumes e congelar, congelar eles depois de cozidos mesmo. Aí você pode fazer um estoque em casa também. Fica a dica também. Para a gente também gastar um pouquinho de tempo, né? Após a higienização, eu já faço bastante, eu pico bastante os couve, hoje foi espinafre, ervilha, mandioca, enfim. A gente faz os cortes já e aí a gente já congela. A gente usa bastante esse método, é bem prático mesmo, bem legal. É bem prático. Até as frutas podem ser congeladas, né? Você pode congelar a banana, por exemplo, para depois bater uma vitamina. Enfim, caso a banana esteja perdendo, vocês podem congelá-la, né? Armazená-la em um ambiente adequado, né? Num potinho legal e congelá-la. Depois utilizá-la novamente. Fica a dica aí. Mas é muito legal. Acho que cozinhar é uma boa terapia para tempos que precisamos fazer algo assim que nos dê muita satisfação. Cozinhar é muito bom. Verdade. Alguém mais quer fazer um comentário? Eu, por exemplo, fiz um baião de 2 hoje. Oh, delícia. A Verena cozinha super bem. Maldade. Pro Verena é chiquérrima. Ela faz bolo de cenoura com cobertura de chocolate Lindt. Nunca vou esquecer isso na minha vida. Que chique, que delícia. Muita maldade, né, pro Érica? Muita. Muito. Ela quer matar a gente do coração, assim, de uma tal maneira que ela consegue fácil, né? Ela tá treinando aquele aspecto que o professor Vitor falou, da gente comer e não sentir culpa. Exatamente. É porque a gente vai comer esse pedaço de bolo dessa vez na vida que a gente comer com ela, porque eu não vou comprar um chocolate Lindt para derreter e pôr na cobertura do bolo. Não dá tempo. Não dá tempo dele chegar até a cobertura, né? Não, mas hoje foi bem light, foi só um baião de 2, bem tranquilo. Bem carregado no queijo coalho, né? Bem carregado no queijo coalho, na carne seca, na calabresa, super light. Leve. Leve, certeza. O professor Vitor deve estar palpitando o coração do outro lado ouvindo isso. Ele deve estar pensando qual foi a sobremesa, se foi sorvete ou se foi o mamão da foto. Ou de repente petit gâteau, né, Aline? É. É uma mão.
Não, Então, foi o doce pessoal, de abóbora. Que isso? Nossa Senhora. vamos fazer o desafio aí para vocês, da gente tentar fazer esse prato saudável nessa semana, né? Para a gente conseguir vencer esse finalzinho de isolamento social com bastante saúde. Tá Depois certo. Aceito. Eu te garanto 4 dias da semana, já tá bom? pode ser. Final Obrigado, de Prof. semana, não Vitor. sei. Deus Valeu. abençoe. Vitor, prometo postar uma foto boa do prato saudável, tá? Pode deixar. Mais um Valeu. desafio Obrigado. bacana, professor Vitor. Muito interessante aí. É um desafio aí para a gente fazer durante a semana aí uma semaninha do prato saudável. Depois vocês não vão parar. Sim, perfeito. Tá perfeito. certo. Obrigada, professor, pela palestra. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Tá, Obrigado. amigos, boa tarde mais uma vez. Professor Vitor, em nome do professor Marcos, em nome do professor Oswaldo e de todos os integrantes da CIPA, agradeço mais uma vez aí o seu momento que você se dispôs em trazer ensinamentos, trazer uma palavra a mais para todo mundo. Agradeço aí os participantes da CIPA, todos os colegas que participaram, os colegas do SESMIT aqui representado pela Cássila, a Inaíse e o Eduardo, que eu observei que ele entrou também no momento. E pessoal, fica o meu agradecimento. Semana que vem temos mais uma atividade da CIPA, CIPA Belenzinho em ação, tá bom? Muito obrigado por tudo aí. Obrigado, pessoal. Valeu, viu? Obrigado, pessoal, pelo convite. Obrigado. Eu fico muito feliz que a CIPA tenha, né, feito essa programação que ela está fazendo o mês inteiro, dessa situação difícil que nós estamos passando. E é isso aí, a gente está trabalhando junto e eu agradeço muito, tá, Mário? E a CIPA inteira, tá bom? Obrigado. Obrigado, Cássila. Obrigada, professor Vitor. Obrigada, professora Amaro. Boa tarde a todos. Obrigado, Pro Érica, pelo seu Obrigado, Pro Vitor, pela palestra. Foi muito boa. Parabéns. Obrigado, gente. Valeu Valeu. por participar aí. Obrigado, Pro Vitor. Deus abençoe. Tamo juntos. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau, boa tarde. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, professor. Obrigada, equipe da CIPA. Uma boa semana para nós. Para todos nós, Areta. Muito obrigado. Bom, Amaro, eu vou... Oi, Pro. Eu agradeço. Você pode fechar a gravação. Fechar a tá? gravação aqui, tá? Isso, perfeito. E